estou aqui por causa de Jesus. Podem sentar. Eu quero honrar ao Senhor pela vida do pastor Simval, da pastora Rosália, por esse convite tão especial para uma noite como essa. Eu quero dizer a esta igreja que me sinto feliz e extremamente honrada em saber que a minha presença foi desejada, foi esperada. E eu também, durante muitos anos, desejei estar com muitos dos nossos irmãos aqui em Brasília. Eu passei pelo menos 12 anos vindo a Brasília apenas uma vez por ano, no máximo 2, porque eu deixei de voar, passei 12 anos doente, 12 anos sem conseguir voar, e para uma logística vindo do Rio para cá, eu só fazia um mapazinho de percurso uma vez ou 2 vezes no ano. Mas em março do ano passado, Jesus me curou. Fez o que os psiquiatras não puderam fazer, os psicólogos não puderam fazer, e por aí vai. Eu costumo dizer que nem os profetas puderam fazer. Porque às vezes os profetas, para me ajudar, davam uma palavra, mas não adianta. Existem momentos que palavras boas aquecem o coração, ou, para piorar, te colocam ainda em mais ansiedade por não poder corresponder a elas. Mas quando Jesus chega, aí quem chegou foi Ele. E Jesus chegou na minha vida. Eu estava pregando na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no ministério do pastor Silas Malafaia e da pastora Elisete. Quando eu terminei de ministrar para as mulheres, a pastora Elisete subiu para assumir novamente a palavra, e o Espírito Santo encheu a pastora Elisete. Ela profetizou para mim, falando sobre coisas que Deus faria, sobre a forma que Deus trabalharia no meu ministério. Não tocou em nenhum assunto relativo à doença que eu estava sofrendo, mas quando eu desci do púlpito, eu disse ao meu marido: Eliomar, eu fui curada agora, porque eu estou como a mulher do fluxo de sangue. Eu senti no meu corpo que eu estou curada daquele mal. E assim Jesus fez na minha vida. Enquanto eu estou dizendo isso, Jesus está curando outras pessoas aqui. Enquanto eu estou dizendo isso, você está sendo livre de cativeiros como da síndrome do pânico, ansiedade, depressão, porque Jesus cura. Quero ressaltar que faço terapia há 10 anos, não pretendo parar, não tenho nenhum problema com os psicólogos, só que existem coisas que só Jesus faz. E se for para Ele, é com Ele. Então, esta noite, depois desse ambiente de milagres que se estabeleceu aqui, a partir do testemunho da cantora Áquila e logo em seguida do pastor desta igreja, eu não tenho dúvidas de que Jesus vai fazer milagres aqui. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia de papel agora e abra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 15. Eu estou precisando me ouvir, eu estou aqui quase zerada no meu retorno, tá bom? Me dá um socorro aqui. Enquanto vocês estão... Ótimo, chegou, muito obrigada. Enquanto vocês estão localizando o texto, eu quero apresentar 2 dos livros que o Senhor Jesus me confiou. O primeiro deles é este aqui, Rebeca. Rebeca foi uma mulher que viveu uma guerra dentro de si. Ela gerou 2 filhos, gêmeos, e foi embora de novo, tá bom? E havia uma briga entre esses meninos no ventre da mãe. E como não havia, obviamente, ultrassonografia, nem condição alguma dela saber que eram gêmeos, ela foi orar ao Senhor. E o Senhor disse a ela que havia, dentro do ventre dela, haviam 2 nações. Que o maior serviria ao menor. Quando esses bebês nascem e crescem,
Um vai se tornar caçador e o outro vai se tornar pastor. E nesse livro eu trabalho esta gestação e essa guerra que todas nós mulheres sofremos. Dentro de nós tem a pastora e tem também a caçadora. Tem dias que você está uma pastora, né? Ama, cuida, zela. Tem dia que você quer matar. Mas quando você consegue colocar esta caçadora a serviço da pastora, a sua intrepidez, a sua ousadia se transformam em autoridade. E aí você sabe para quem usar esta força e para onde canalizar. O segundo livro que eu quero apresentar é o livro Raquel. Eu acho a iniciativa da Record incrível em ter a teledramaturgia aí voltada para o Antigo Testamento, para a Bíblia. Mas se você conheceu Raquel pela Record, você não conheceu Raquel. Você conheceu uma personagem de uma novela. A Raquel bíblica é outra pessoa. É uma mulher que foi ferida, uma mulher que foi decepcionada, uma mulher que sofreu a tribulação de estar pronta para o seu casamento e ver sua irmã tomando o seu lugar com ordem do pai. E essa moça que vivia à frente do tempo, apacentava ovelhas, era bela, independente, deteriorou-se pela decepção. Se tornou amarga, se tornou invejosa, se tornou manipuladora, flertou com simpatia, espiritualismo, idolatria, mas um dia ela desapareceu da cena e voltou ao texto bíblico com a seguinte expressão: e Deus ouviu a Raquel. Se Deus ouviu, é porque ela orou. E quando nós entendemos o nosso real estado e nos colocamos em oração, sabe o que acontece? Deus é poderoso para nos trazer para o modelo original. Você vai recuperar a sua beleza perdida. Eu termino agora aqui apresentando a nossa Bíblia Pastoras do Brasil. Para as meninas que não possuem ainda, vão estar disponíveis. Pastora Rosália, é um presente para a senhora os meus livros. Não sei se a gente alcança aqui. Que Deus lhe abençoe muitíssimo. Eu estou muito feliz em conhecer a senhora, tá bom? Vamos ao texto sagrado, gente. Mateus 15. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Se você já encontrou, diga glória a Deus. O texto sagrado diz assim, a partir do versículo de número 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus. Então respondeu.
isso? Respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Versículo de número 36 e 37. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. E você diz um amém por essa palavra? Amém. Pode levantar uma das suas mãos para nós orarmos juntas. O tema desta conferência é liberta. É a palavra que Deus tem para a nossa vida hoje. Haverá libertação e liberdade para a glória de Deus. Pai, eu bendigo o teu nome, porque o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam em ti. E entre os milhares que confiam em ti estamos nós aqui esta noite, confiamos no Senhor. Manifesta a tua palavra neste lugar. E por causa dela, levanta um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Faça isso, mas faça com vontade. Capítulo de número 15 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Poderia com tranquilidade ser chamado na Bíblia do capítulo dos pães. Porque o assunto pão permeia todo esse capítulo. E revela 3 tipos de pães diferentes. Primeira parte é justamente aonde eu li com vocês o primeiro versículo, que é o último da sessão. Quando Jesus diz que o que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos, mas sim o que procede do coração, que são os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O assunto aqui é pão. Como comer? Como acessar? E o pão que se mostra aqui é o pão da tradição. A tradição de lavar as mãos. A maneira com que os discípulos se portam, não ligando, não dando importância a essas tradições. E alguém querendo impedi-los disso, do acesso a isto, por causa das tradições. Fechando esta sessão, abre-se a segunda. E a segunda, o assunto é pão novamente. Há uma mulher com uma demanda gravíssima. Ela tem uma filha miseravelmente endemoninhada. E então, quando ela vai até Jesus, Jesus, a fim de prová-la, treiná-la, aprová-la, diz a ela: não convém pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mais uma vez alguém está sendo impedida de acessar o pão. E agora o impedimento é o direito. Você tem direito a isto? Ou você não tem direito a isto? Quando essa sessão se encerra, nós chegamos na terceira e última, que é onde eu concluí a leitura.
há uma multidão faminta. Eles estão com Jesus há 3 dias e não têm o que comer no deserto. E o assunto pão mais uma vez aparece, e agora é o pão da necessidade. Eles querem, precisam, mas não têm. E por causa de Jesus, um milagre poderoso acontece. E quem não tinha nenhum lanchinho, agora vai participar de um banquete. Eu vim dizer para você que Deus está trabalhando com uma progressão na sua vida. Primeiro, alguém lhe disse: você não pode. Depois alguém lhe disse: você não tem direito. Depois alguém lhe disse: você não tem condições para. Aí Jesus chega e diz: oh, glória a Jesus. Ela pode, ela tem direito, e eu vou fazer. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora. Jesus está dizendo que você pode, que você tem direito e que Ele vai fazer. Mas qual é o nosso grande desafio? Mover-nos mesmo diante de uma palavra de recusa. Você vai perceber que Jesus transita em 3 lugares diferentes durante esse capítulo. No primeiro, Jesus está conversando com religiosos, tradicionalistas, fariseus. E eu quero dizer para você que todo discurso impeditivo, o discurso que diz que nós não podemos, ele visa nos aprisionar em um lugar de distância do propósito que Deus tem conosco. Eu vim dizer esta noite que você pode pregar. Eu vim dizer esta noite que você pode adorar. Eu vim dizer esta noite que você pode fluir. Você pode escrever, você pode sonhar, você pode recomeçar do ponto aonde você parou. Mas o discurso tradicionalista, farisaico, adoecedor, ele diz: não, você não pode. Ele vai lhe dizer: você não pode porque você é mulher. Vai lhe dizer: você não pode porque você mora na periferia. Você não pode porque você não tem mais idade para isso. Você não pode porque depois dos 40 é impossível. Você não pode porque a sua família não teve. Você não pode porque você já errou demais. Então a primeira barreira que Jesus quer quebrar esta noite é a crença da impossibilidade gerada pela palavra equivocada que Satanás lançou na sua mente e no seu coração. Ele mente. E Jesus, denunciando as mentiras do diabo, disse que quando ele mente, ele fala do que é próprio dele. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu quero dizer para você que você pode e que ainda há tempo. Eu vou repetir o que eu disse. Eu quero dizer que você pode e que ainda há tempo. Sendo já tarde, Jesus chamou os discípulos e disse: passemos para outra banda. Sendo já, tarde para quem? Tarde para a gente. Mas não era tarde para quem estava fazendo convite para eles. Todas as vezes que Jesus disser que você pode e não é tarde.
Todas as vezes que Jesus te quiser chamar para um outro nível, ainda que o mundo inteiro grite é tarde, eu vou lhe dizer esta noite no poder do Espírito Santo, não é tarde. Você vai perceber que Jesus vai responder àqueles homens, vai confrontar a prisão que a tradição estava gerando, mas Jesus não vai permanecer naquela cena. Eu fui profundamente tocada pelo testemunho da irmã Áquila, quando ela disse que ela se levantou e saiu. E eu fiquei pensando quantas pessoas morrem porque não se levantam e saem. Eu quero dizer para você que nem Jesus permanecia em lugares inóspitos por muito tempo. Você precisa aprender a se mover em direção ao que Deus já disse que vai fazer e vai fazer. O primeiro milagre registrado na Bíblia, acontecido em Caná da Galileia, foi em uma boda, onde Jesus transformou água em vinho, mas há um relato de um milagre anterior a esse, não acontecido em Caná da Galileia, ou seja, não é o primeiro milagre em Caná da Galileia, mas é uma experiência sobrenatural que Jesus viveu em sua vida pessoal. Pegaram Jesus em Nazaré, quem está comigo diga aleluia. Levaram ele para um alto de um monte e iam precipitá-lo de lá. Mas o texto sagrado diz assim: e Jesus saiu do meio deles. Como é que você é capturada, levada para um alto do monte por uma multidão para te lançar de lá, e sem uso de arma, sem uso de força, você sai do meio deles? O que está acontecendo ali é algo poderoso, uma manifestação sobrenatural. Mas também um princípio que Jesus vai exercer em seu ministério, para que ele consiga cumprir seus 3 anos e meio, para ele não precipitar nada sobre ele. Todas as vezes que foi necessário, Jesus simplesmente saiu. E esta noite, o que ele vai começar a fazer na nossa vida, depende que encontremos a porta de saída do lugar que nos aprisiona, das tradições mentirosas, de toda falsa religião, de toda voz limitadora, de toda palavra de descrédito, de toda herança maligna de impossibilidade. Abra a porta e saia. E aí Jesus, se vocês querem aplaudi-lo, faça, aleluia. Como é bom fazê-lo. Jesus saiu e ele foi para as cercanias de Tiro e de Sidom. Quem entende um pouquinho de geografia bíblica sabe que Jesus não está em uma rota comum. Possivelmente ele queira um tempo. Aquela pressão, aquela discussão exaustiva, e Jesus sai. E ali em Tiro e Sidom, tem alguém que precisa fazer a mesma coisa que Jesus fez. O quê? Sair. Eu quero dizer que Jesus já veio ao nosso encontro. Mas nós precisamos abandonar o lugar da prisão e caminharmos em direção ao lugar que Jesus está. Não se assuste com as palavras que eu vou colocar aqui esta noite. Eu não tenho a intenção de assustar você. Eu tenho a intenção de lhe ajudar a encontrar a porta de saída. Olhe para mim, aquela mãe que nós vamos chamar por causa da sua nacionalidade, Cirofenícia, é um adjetivo pátrio. Essa mãe, ela tem uma filha em casa. E a filha dela está miseravelmente endemoniada.
Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram alguém dentro de sua casa miseravelmente endemoniado. Mas eu quero dizer algo para você sobre a ação do demônio numa casa, para que você consiga começar a entender o caminho que o Espírito quer nos conduzir esta noite. Quando o demônio, ele perturba alguém, ele entra em alguém, aí a possessão, ou ele oprime alguém que é algo exterior. Ele requer muito trabalho e muita atenção. É uma demanda altíssima. Porque uma pessoa que está atormentada, ela acaba desenvolvendo alguns comportamentos aonde você se vê na obrigação de cuidar e fazer um tipo de manutenção para aquela crise. Deixa eu tentar lhe explicar. Você tem medo de que a pessoa tome alguma atitude contra a própria vida. Você tem medo de que a pessoa se fira. Dependendo do que acontecer, ela pode destruir algum bem. Então essa menina em casa, ela suga as atenções dessa mãe e coloca essa mãe num estado de alerta contínuo. Exatamente como aconteceu com algumas pessoas que você convidou para vir à conferência e não vieram. São pessoas que estão vivendo coisas tão inquietantes em suas casas, que elas colocaram na cabeça que elas não podem sair de lá. O que elas não conseguiram entender ainda é que existem momentos que, se a gente ficar em casa, todo mundo perece junto. Mas existem momentos que, se uma pessoa se levantar pela sua casa, ela volta trazendo resposta para a família inteira. Eu quero entregar uma palavra para você. Não permita que Satanás te deixe culpada, porque você vai chegar um pouco mais tarde hoje, e porque amanhã você vai estar de volta aqui. Enquanto você está aqui, você não está fazendo um lazer. Enquanto você está aqui, você está se levantando para lutar por quem não pode lutar. Você está sendo habilitada para vencer esta guerra. Então, se eu fico em casa cuidando do que o demônio está fazendo, todos perecem juntos. Mas se eu abro a porta e saio, eu vou voltar levando uma resposta. Se você puder, olhe para alguém que você conhece o nome, grite assim para ela: fulano, ou melhor, fulana, vai haver resposta na sua casa. Grite para ela, mas dizendo o nome dela: fulana, vai ter resposta na sua casa. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Vocês estão preparadas para o que eu vou dizer? Se não, se preparem um segundo. Demônios vão bater em retirada de casas e famílias nesse final de semana. Começando hoje, quarta, quinta, sexta, sábado. Vocês são maravilhosas, hein? Porque algumas vezes, quando eu digo isso, em alguns lugares as pessoas ficam me olhando assim. E eu vou te explicar que tipo de fenômeno negativo é esse. As pessoas não entendem que endemoniamento nem sempre é um filme de terror. Sempre que eu falo sobre esse tema, eu digo que uma grande igreja neopentecostal no Brasil, no início da década de 80, popularizou a imagem de endemoniados, manifestando demônios em suas reuniões. Bom, eu não tenho nada a dizer sobre isso, não vou dizer que não tenho nada a dizer sobre a igreja, porque é uma série de questões doutrinárias das quais eu discordo profundamente. Mas eu quero me ater ao que eu estou dizendo agora, a cena.
Eu não tenho dúvidas de que aquilo era real, que aqueles demônios se manifestavam, que aquilo acontecia. Não é sobre isso, é sobre o quê? A mensagem que foi emitida. A cena de uma mulher descabelada, eu me lembro propriamente dessa, porque era distribuído os panfletozinhos com essa imagem. A cena daquela mulher descabelada, com o pastor com a mão na cabeça daquela mulher, aquilo fixou-se na mente da igreja. E nós passamos a acreditar que para alguém estar endemoniado tem que estar assim, descabelado. Eu quero dizer para você que ali é uma forma de endemoniamento, que é real e que eu acredito, inclusive, ser verídico das reuniões que eles faziam naquela ocasião e que fazem até hoje. Não há nenhuma dificuldade para que eu entenda isso. O que esqueceram de nos dizer, redobre sua atenção agora, é que aquela é uma forma e não a única forma. Existem pessoas endemoniadas que não caem no chão. Existem pessoas endemoniadas que não rangem os dentes nem mudam de voz. Existe gente endemoniada hoje, assolada por demônios, trancadas em um quarto escuro. Tem gente endemoniada chorando sem parar e nem sabe por quê. Tem gente endemoniada, além das questões que envolvem caráter, acredite nisso, que não param de mentir. E isso é muito complicado. Precisamos voltar a entender que Satanás, ele tenta aprisionar vidas, sim. Eu acredito que na década de 90, início dos anos 2000, nós precisávamos dizer às pessoas, gente, nem tudo são demônios. Precisávamos avisar as pessoas, olha, você pode ir ao psicólogo, você pode ir ao psiquiatra. Eu não sei na sua casa, mas lá em casa, quando alguém falava em psicólogo, meu pai dizia assim, meu psicólogo é Jesus. Mas cardiologista pode. Só que agora, no ano que estamos vivendo, eu entendo que não precisamos dizer tanto mais, olha, nem tudo são demônios. Nós nos esclarecemos bastante sobre o tema. O que nós precisamos dizer agora é o seguinte: ei, os demônios ainda existem. Eu li uma crítica ontem e o indivíduo que construiu o artigo, ele dizia assim, vocês percebem que desde que se aumentou o acesso a diagnósticos psiquiátricos, o número de demônios das igrejas sumiram. Bom, eu não tenho medo. E se tenho, também vou ter que lidar com ele, porque pregação e medo não combinam. Então eu vou lhe dizer algo aqui. O que ele está dizendo tem uma certa lógica, mas infelizmente uma lógica inversa, na minha opinião. Cuidado para não chamar de diagnóstico médico a ação de Satanás contra você ou contra alguém da sua casa. Aprenda a colocar as coisas no lugar que elas devem estar. Por isso, esta noite eu disse e vou dizer uma vez mais, este final de semana, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, você vai ver cadeias espirituais sendo quebradas na sua casa, na sua família, na vida daquele que você ama, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis. Então segure firme na mão dessa menina de Deus que está do seu lado e diga a ela, nós somos chamadas para libertação.
Antigo Testamento, quem está comigo, diga aleluia. Onde estavam os demônios? A cultura judaica antiga, ela não acredita em demônios. E isso vai influenciar, impactar diretamente a relação que os profetas tinham com os demônios, com o tema demônios, demonologia. E vai impactar como a religião judaica vê isso. Em todos os livros do Antigo Testamento só existem 2 citações e são indiretas a demônios. Nas 2, a ideia de um momento de culto idólatra, onde os filhos são oferecidos, e ali a melhor tradução vai mostrar que é um oferecimento a demônios, só. Então estava tudo bem para os demônios, por enquanto. Por quê? Porque os demônios gostam do não reconhecimento. A ignorância é algo do qual Satanás se vale. Se você diz eu não acredito, isso não o repreende. Se você diz, não, isso jamais vai acontecer, isso não impede que aconteça. Então os reis ignoraram, os salmistas ignoraram, os profetas ignoraram, os sacerdotes ignoraram, e ele fez o quê? O que quis, dentro das questões espirituais. Ora, questões espirituais. Saul era o que, gente? Após a sua queda espiritual, um indivíduo endemoniado. Jezabel era o que? Endemoniada. Só que eles estavam ali pelas beiradas, as escuras, e praticamente não havia citação sobre do Antigo Testamento, e entramos no Novo, há uma mudança radical. Se na Antiga Aliança o vocábulo demônio não aparece mais do que 2 vezes, no Novo Testamento aparece por mais de 60 vezes. O que mudou? O recado que as regiões celestiais receberam. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Minha gente, endemoniado na sinagoga, endemoniado, querendo lançar-se em poço, em fogo, pai clamando por filho endemoniado, endemoniado saindo de sepulcro, demônio entrando em porcos, demônio na filha desta mulher, e essas manifestações não brotaram da terra, elas sempre estiveram ali, em oculto por muito tempo, mas conforme Jesus andava pelas cidades, os demônios iam manifestando-se por causa da presença de Jesus. Nenhum demônio vai continuar agindo em oculto na tua casa, nem no teu setor de trabalho, não vai. Hoje aqui mesmo, enquanto eu estou pregando, cadeias de ódio vão ser quebradas. Hoje aqui mesmo, enquanto eu estou pregando, desejo de morte vai desaparecer. Hoje mesmo, enquanto eu estou pregando, um sufocamento que lhe prende na altura da garganta, hoje essa mão solta o teu pescoço, porque Jesus está aqui para trazer libertação. Ou você acha que o tema desta conferência foi à toa? Dá uma olhadinha para essa mulher.
Não, não é essa aí não. É a da Bíblia. E tente imaginar que tipo de vida uma mãe que tem uma filha miseravelmente endemoniada vive. Ela ouviu que Jesus estava por ali. E ela quer encontrar o exorcista. O que ela não sabe é que ela vai encontrar o profeta e o Salvador. Ela abre a porta de casa e sai. Enquanto aquela mulher está caminhando, ela encontra Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus estava naquelas cercanias, quando ela começa a clamar dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Aqui é um ninho de demônios. Nós vamos dizer o que ela disse, mas apenas a primeira parte. Nós vamos dizer assim: nós vamos dizer assim: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos no 3, 1, 2, 3. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia. Se você puder, repita isso mais uma vez, vamos juntas. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Pesquisando sobre Tiro e Sidom, eu descobri que um dos pecados mais detestáveis daquelas cidades diante de Deus era a soberba. E Jesus sabe como transformar alguém. Jesus, Filho de Davi, ou melhor, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. E o Deus honrado ali tinha a fama de ter poder de cura. Mas cadê ele agora? Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos entraram no meio. Sempre haverão pessoas que acreditarão que entendem mais sobre nós do que Jesus. Mas ninguém sabe melhor sobre nós do que Jesus. Mestre, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Se o pecado espiritual daquela nação é especialmente a soberba, é isso que Jesus vai derrotar antes de libertar aquela mulher. Eu quero dizer esta noite que o que você está vivendo não vai lhe destruir, não vai lhe matar, mas vai te colocar em um posicionamento novo e melhor diante de Jesus. Jesus, olhando para aquela mulher, disse assim: Eu não fui enviado
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era uma mulher gentia, ela não era judia. Quando Jesus diz isso a ela poderia ter voltado para sua casa imediatamente e ter dito: nunca mais eu ando atrás de outras pessoas ou deste mesmo em busca de cura. Eu quero dizer para você que quando a gente se levanta de verdade, não é qualquer coisa que vai fazer a gente voltar. E que tem muita gente desistindo fácil, porque na verdade nunca decidiu. Agora quando a gente decide, oh minha irmã, aquela mulher poderia ter voltado, mas não voltou. A Bíblia diz que ela se aproximou de Jesus e o adorou. Quando ela adora Jesus, o pecado da soberba está perdendo todo tipo de domínio sobre ela. Esta noite Jesus está nos dizendo: me adore, humilha-te debaixo da minha potente mão. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vocês lembram como ela se aproximou de Jesus e o que ela disse? Ela se aproximou de Jesus dizendo o quê? Senhor. Esquecer? Ela disse o quê? Senhor, filho, tem misericórdia de mim. Diga isso mais uma vez, vamos juntas no 3, 1, 2, 3. Senhor, você acha essa frase bonita? Eu acho. Só não era uma frase gentílica. Não era uma frase para uma mulher gentia falar. Ela não tinha como o rei Davi. Então essa forma de honrar a Jesus não era cultural dela, não era da pessoa dela, não era da etnia dela, não era do grupo dela. Mas na cabeça daquela mulher, ela precisa falar na linguagem dele, do jeito dele, como o povo dele fala para receber alguma coisa. Eu vou te explicar por quê. Porque infelizmente naqueles dias muitos dos judeus eram xenofóbicos. E o que é xenofobia? É um tipo de ojeriza, de repulsa a pessoas de outras nacionalidades e etnias. Então na cabeça daquela mulher, Jesus é mais um. E se tem uma coisa que Jesus vai deixar claro para a gente, é que ele não é mais um. Quando você vier adorar Jesus, não precisa fingir que você é quem você não é. Não precisa usar uma roupa que não é sua, uma linguagem que não é sua. Jesus está dizendo: eu sei quem você é, eu conheço a tua história. Me adore como você é. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está trazendo liberdade para você adorar sendo quem você é. Aleluia. Você lembra que o primeiro pão que Jesus defendeu foi o pão do direito, ou melhor, foi o pão que negava a religiosidade. E agora ela vem dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque nessa hora ele está dizendo para ela: eu sei quem você é, eu sei que você não veio da casa de Israel. Não precisa usar uma roupa que não é sua, uma fala que não é sua. Então ela o adora. E quando ela adora, ela pega esta frase e joga fora. E ela diz o que ela tem que dizer: Senhor.
socorre-me. Senhor, socorre-me, socorro. Judeu pede, gentil pede, brasileiro pede, norte-americano pede, é uma linguagem universal. Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. E Jesus olhando diz: não convém. Eu agora vou completar meu teste com você. Não convém pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor. Quírios, dono da casa, dono da mesa, dono de tudo. Olhe para mim, gente. Você chega na casa de uma pessoa para almoçar e a pessoa faz uma salada bonita, arroz, feijão, e frita um pedaço bonito de picanha para você, ou assa, ou melhor, para você não, para pôr à mesa. E você diz aleluia. Só que na hora de colocar a carne no seu prato, a pessoa te dá a salada, pega a carne e chama o totó e dá para ele. Bom, você não vai gostar, mas você não vai poder impedir. Por quê? Porque a casa é dela. Não convém pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando ela diz sim, Senhor, ela está dizendo a ele: tu és o dono. E se o dono decidir entregar pão para os cachorrinhos, ele pode fazer, porque o dono é ele. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem para Pitom, caem da mesa dos seus senhores, caem de um lugar alto e elevado. Calma, vem aqui. Como era a mesa no Oriente? Não, você está pensando na mesa ocidental. Quando eu penso na mesa ocidental, é essa mesa aqui. Cabe um cachorrinho embaixo. A gente senta e vai dando para o cachorrinho o que a gente quer. Não, ela está falando de uma mesa diferente, da mesa ocidental. Porque a mesa ocidental é esta que tem espaço. Mas aqui Jesus está mencionando, quando ele diz os cachorrinhos comem. Eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. A mesa oriental é desta altura. As pessoas não entram colocando as pernas embaixo. Elas reclinam em divãs chamados de quisseis, que são poltronas personalizadas. Não tem espaço para cachorro e nem é alto. Quando ela diz sim, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem, ou seja, de um lugar alto e elevado. O que ela está dizendo nas entrelinhas é: tu sabes quem eu sou, mas agora eu também sei quem tu és. Eu vim buscar alguém que liberta pessoas de demônios, mas já vi que tu és profeta. Tua mesa não é esta que fica aqui embaixo. Tua mesa fica em um lugar alto e elevado. E se o Senhor decidir agora, vai jogar carne, vai jogar pão. Aleluia! Se você puder levantar uma de suas mãos para receber o que eu vou lhe dizer agora: nós não comeremos das migalhas da mesa dos homens que vivem aqui embaixo. Nós comeremos do que cai de um lugar alto e elevado. A casa é
o pão é dele, o poder é dele, a libertação é dele. Você que veio buscar por alguém esta noite, só abra a boca e diga glória, só abra a boca e diga aleluia, porque enquanto você está esperando, ele está mandando resposta. Aleluia. Como a gente faz para surpreender Jesus? Perfumes para ele, roupas para ele. Jesus vai levar um susto. E não é qualquer pessoa que dá um susto em Jesus. Jesus vai dizer assim, ó: "Oh, mulher, você sabia que tem mulheres hoje aqui que já ganharam o olho de Jesus? Porque depois do dia que você teve, você tinha tudo para ter descido direto na porta da tua casa, mas você parou aqui, e quando você desceu do carro, do aplicativo, do Uber, do táxi, do ônibus, encostou tua bicicleta, sei lá como tu veio, Jesus olhou e disse: "Oh, mulher, uma das coisas que mais me chamou a atenção no testemunho do pastor Sival, o último momento da cura dele, é como uma pessoa, como ele estava, podia estar num culto. Essa cura não era para acontecer em casa, deitado, não, gente. Jesus olhou e disse: "Oh, homem, Jesus está dizendo para você que rompeu com o luto e veio, ô mulher. Jesus está dizendo para você que sabe que vai enfrentar problemas quando chegar porque veio. Ele está te dizendo, ô mulher. Grande é a tua fé. 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 Preste atenção nisso. Seja feito contigo como tu desejas. E o texto sagrado diz assim: e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Você vai dizer bem alto: ficou liberta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como? Como? Olha para mim, para você entender quem é Jesus, sabe? E entender quem são os demônios. Jesus não emitiu nenhuma palavra de ordem para que os demônios saíssem. Ele fez isso em outras ocasiões. Cala-te, sai dele. Mas desta vez nenhuma palavra de ordem. Ele só disse para a mãe: seja feito o que tu desejas. Essa ordem ecoou no mundo espiritual e chegou na mente dos demônios. Eu estou usando obviamente aqui uma figura de linguagem para falar mente. Olhe para cá os que eu vou lhe dizer. Eles tiveram que pensar rápido. Quem? Os demônios. Jesus está dizendo para ela: seja feito o que ela deseja. Ela não deseja que a gente fique aqui. Então o que Jesus está dizendo é: fora daqui. Esta noite, enquanto você está adorando a Jesus, se glorificando e aplaudindo,
demônios que atormentavam teus filhos, demônios que atormentavam tua casa, demônios que perturbavam o teu sono, demônios que oprimiam aquela menina que mora na Europa e que você ama e ora por ela, demônios que oprimiam aquele rapaz que está lá no Japão. Enquanto você está adorando aqui, os demônios estão recebendo a ordem: vá embora agora, vá embora agora, vá embora agora. Fique de pé. De comanaxirian de plovas. Olhe para mim, eu quero lhe entregar uma palavra. Não é só Mateus que relata essa história, Marcos também. E Marcos relata algo que Mateus não relatou. Marcos relata o retorno dessa mulher para casa. Marcos diz que quando ela chegou em casa, ela encontrou a filha deitada. E o demônio já havia saído dela. Era uma madrugada antes de uma eleição, há muitos anos atrás, quando eu estava lendo esse texto. Eu estava lendo esse texto, e quando chegou nesta parte, eu pensei, tá? Faltou emoção aqui no final dessa história. Chegar em casa, a filha deitada. Eu pensei, lendo o texto, na madrugada antes de um domingo de eleição. Eu pensei, deveria ser assim. Ela chegou em casa, saiu correndo, abraçou a mãe abraçou a filha gritou: "Tô liberta". Eu pensei assim, bom, já pensou se ela chega, a menina está dando uma faxina em casa? Porque para um filho dar faxina em casa, só o demônio saindo, Jesus entrando. E ela estava lá, deitada. O Espírito iluminou meu entendimento. E eu percebi que eu estava errada. O Espírito comunicou ao meu coração clareza. Helena, é pouco estar deitada? Você lá sabe há quanto tempo essa menina não tinha paz para deitar e dormir. E quando eu recebi esse entendimento, eu concluí o que eu vou concluir nesse momento, dizendo a vocês, e nós vamos orar sobre isso. Deus vai restaurar a normalidade da tua casa. Eu vou repetir: Deus vai restaurar a normalidade da tua casa. Conferência Primavera 2025. Libertais. Jesus vai restaurar a normalidade da tua casa. Quem tem que trabalhar vai trabalhar, quem tem que estudar vai estudar, quem tem que dormir vai dormir, quem tem que levantar vai levantar. Você vai abrir a porta do quarto, vai encontrar ela lá dentro, vai abrir a porta do quarto, vai encontrar ele lá dentro, vai ligar perguntando se
já chegou, já chegou. Vai ligar perguntando se voltou, voltou. Ah, isso não é milagre, Helena. Pelo amor de Deus, você não sabe o que é o demônio bagunçando a rotina de uma casa. Jesus vai restabelecer a normalidade da tua casa. Eu quero orar por você. Eu vou pedir nesse momento que a gente consiga liberar a passagem dos irmãos, por favor. E vou pedir também que essas pessoas que vão vir especialmente aqui na frente agora, elas tenham privacidade em relação a fotos. Especialmente agora eu peço isso. Não tenho problemas nenhum com foto. Pelo contrário, eu acho que o trabalho da mídia na igreja é incrível, né? Para transmitir um pouco do espírito do que aconteceu no culto, fazendo alguns relembrarem, outros terem vontade, saudades e por aí vai. Não é nada disso. É porque como o apelo é muito específico, eu não quero que ninguém deixe de vir por constrangimento. Não deveria ter, mas temos. Algumas vezes a gente fica parado com medo de constrangimento. Eu quero orar por pessoas aqui que reconhecem: eu estou numa guerra espiritual contra demônios na minha casa. Saia do teu lugar agora e venha para cá de pé. Não ajoelhe, fique de pé, porque eu quero orar por você. Encosta bem o máximo que você puder. Só quem está lutando contra demônios dentro de casa. E na medida em que eu fui pregando, você começou a compreender. Você que não compreendia. E tem gente que já sabia. Não, já sabia. Já sabia. Eu levo a um médico, eu converso, eu falo, mas eu sei que há algo ali.